coragem. Moisés foi corajoso. A coragem é um dom dado mais especificamente aos homens. Claro, todos podem ser corajosos. Mas a coragem, e principalmente o dom de combater, tem muito a ver com os homens. Deus fez os homens mais fortes para o combate. Na puberdade, isso fica muito mais distinto, muito mais fácil de identificar. Quando as crianças são pequenininhas, está lá um menininho, uma menininha, são bem parecidos. Mas na puberdade, dá para você notar a diferença, porque a testosterona começa a agir. E aí, olha o que Jordan Peterson, um psiquiatra, diz sobre isso. Isso é um problema para o combate, porque os seres humanos usam o soco. Assim, se você tiver força na parte superior do corpo, nos ombros, aí ele diz aqui, especialmente nos ombros, então você pode socar com mais força. Aí o vídeo dele, onde ele fala sobre isso, ele fala exatamente sobre essa questão do homem. O homem foi feito para o combate. O homem. Por que há poucos pastores existindo? Porque as igrejas que não são pastoreadas por mulheres são pastoreadas por homens frouxos. Isaías declara que a liderança da nação, da igreja, por mulheres e por crianças seria a manifestação do juízo de Deus. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. E ele fala de uma maneira pejorativa, esse é todo o contexto. Ó povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. O rei Uzias, diz o texto bíblico, se ensoberbeceu e começou a tentar abraçar coisas que não eram da sua alçada. Ele era rei, mas ele queria entrar no templo e oferecer sacrifícios no templo. Ele quis ir além do que a sua autoridade lhe permitia. O que os sacerdotes da época disseram? Temos que obedecer a Deus, aos reis, custe o que custar. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e se opuseram ao rei Uzias. Na versão revista e atualizada, ao invés de homens da maior firmeza, traz assim: homens de coragem. Homens de coragem. Ah, pastor, são apenas 2 semanas. Cristão, na época do Império Romano, lá nos primórdios. É só dizer assim: não conheço Jesus. E na sua casa, você pratica a sua fé em Jesus. Que bobeira, é só um jogo de palavras. Colocar em risco a vida por um ritual bobo de falar diante dos homens: eu confesso, ele é Deus, eu o vi morto. Que bobeira. Que bobeira. Não é um risco muito alto por uma coisa tão pequena. Onde já se viu, Deus vai determinar a sua vida, a sua fé, por conta de umas palavrinhas que você soltou? Pelo amor de Deus. Que isso, gente? Mas o que Jesus nos disse? O que Jesus ordenou àqueles homens? Se me negarem diante dos homens, eu negarei vocês. Eu negarei vocês. E é muito interessante que pastores falem do amor ao próximo e parece que se esquecem do que Jesus disse. Se quiser me seguir e não aborrece pai, mãe, filho, filha e por aí vai, não pode ser meu discípulo. E o argumento do essencial? Mercados continuarão abertos. Postos de gasolina continuarão abertos. Oficinas continuarão abertas. O que pastores que não vão fazer culto, que vão fechar suas igrejas, estão dizendo? Concordamos com o Estado. Culto não é essencial. Concordamos com o Estado. Ter risco nos isenta de cultuar? Cite-me um exemplo, na Bíblia, de que o risco autorizou o povo a não cultuar. Um exemplo histórico. Um vírus ou os romanos? Qual é mais perigoso? Romanos ou o vírus que nós temos aí? Uma multa? A multa ou a espada no pescoço? O que é mais perigoso? E por aquela igreja estar disposta a morrer, ela sobreviveu. Porque Jesus disse: aquele que perder a vida, achá-la. Aquele que preservar a vida, perdê-la. Se
esses homens, e esses pastores, e esses cristãos, não se arrependerem, trarão juízo sobre si. Juízo. Juízo sobre eles. O salmista declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Claro,